Estou grávida novamente, estou de 12 semanas. Eu vou contar tudo para vocês como foi esse primeiro trimestre nesse vídeo. Mas, antes de tudo, meu nome é Alexia Muniz. Se você não conhece, esse é meu canal do YouTube. Então, já curta, compartilha, compartilha e começa a seguir o canal para você acompanhar conteúdos de maternidade com mais leveza, desenvolvimento pessoal, como se tornar uma mãe melhor, enfim. A gente fala sobre vários assuntos aqui. E eu estou grávida novamente, deixa eu mostrar para vocês, que não tem nenhuma barriga por enquanto. Tadã! Mas estou grávida novamente e pela segunda vez, né? Eu já tenho a minha filha, a Emily, se você não caiu de paraquedas nesse vídeo. Eu já tenho uma filha, ela tem 1 ano e 11 meses e eu estou grávida do meu segundo bebê, que é um menino. Então, estamos muito animados e eu vou contar para vocês um pouco. Se você, na verdade, antes de começar a falar o vídeo, eu quero falar para vocês assistirem um outro vídeo, se vocês não me conhecem, que é um outro vídeo que eu conto sobre a minha jornada de infertilidade. Porque para falar desse vídeo hoje, eu vou falar um pouco sobre como foi antes de eu engravidar, né? Então eu quero contar um pouco para vocês de todo o contexto. Para quem não sabe, eu fiz FIV para minha filha, né, que é fertilização in vitro, e dessa vez eu também tive que fazer FIV. Então, se você não sabe da minha história, não sabe o porquê que eu fiz, enfim, quer saber um pouco mais sobre isso, tem um vídeo que eu vou deixar na descrição, o link, para vocês assistirem, onde eu conto mais da minha história com a infertilidade, tá? Eu passei 4 anos, né, nós passamos 4 anos numa jornada de infertilidade, desde que eu descobri que eu tinha minhas trompas obstruídas. E aí eu fui indicada para a FIV quando eu tinha 27 anos. 27 anos foi a primeira FIV que eu fiz. E para quem não sabe, eu vou aproveitar para explicar o que é FIV. Eu vou explicar de uma forma bem geral, bem simples aqui para vocês, não vou entrar em detalhes. Se vocês quiserem saber mais, enfim, tem Google, tem outras pessoas que falam, profissionais que falam sobre isso. Mas, de uma forma geral, a FIV é fertilização in vitro. Então, o que é a FIV? Você vai pegar um óvulo de uma mulher e um espermatozoide de um homem, e aí é retirado, né, cada um é pego separado, e aí essa fertilização acontece no laboratório, então eles pegam o óvulo e o espermatozoide, juntam e aí dá o embrião, né, que é do mesmo jeito de uma fecundação normal. E aí esse embrião é acompanhado no laboratório, o desenvolvimento dele, para ver se ele vai continuar evoluindo e tudo, e depois de um tempo ele vai falar, esse embrião tá desenvolvendo, ele não parou de se desenvolver, enfim. E aí, depois que ele vira um embrião, é transferido para a mulher que vai gestar, no caso. Então, é feita a transferência, que chama-se, pode ser chamada de TEC, que é transferência de embrião congelado, que se for, no caso do embrião, foi congelado depois da colheita, né, do óvulo, enfim. Aí depois esse embrião vai congelado, depois ele é transferido para a mulher. É uma coisa complexa, não tem como eu falar tudo para vocês sobre a FIV aqui nesse vídeo, porque realmente é um assunto super extenso, tem muitos detalhes e eu não tenho como me aprofundar nisso. Mas para vocês entenderem, isso é a FIV. A FIV é essa fertilização in vitro. Para você poder fazer a FIV, você precisa passar por um processo que envolve injeções com estimulação, porque aí eles fazem as injeções para haver um estímulo para poder a mulher produzir mais óvulos, e aí esses óvulos, é produzido uma grande quantidade de óvulos, e alguns deles se tornam maduros o suficiente para poderem ser colhidos e passarem pelo processo da fecundação. Então, a gente fala que é como se fosse uma escada, por assim dizer, um funil. Do momento que a mulher começa a fazer o processo da FIV, tem um grande processo até, enfim, a transferência, até, enfim, o positivo. Então, não é tão simples quanto se imagina e também não é garantia. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas se confundem bastante. Ah, não, é certo, fez FIV, é certo que vai dar certo. Não é certo que vai dar certo, não é certeza. Eu mesma, antes de ter minha filha, que foi a primeira, né, que deu certo, ela foi a 4ª tentativa. Então, antes disso, eu fiz uma tentativa que deu positivo, mas foi uma gravidez ectópica, e eu passei por uma cirurgia de emergência e tive que retirar minhas 2 trompas. Depois eu fiz 2 tentativas e não deu certo. Porque, enfim, aí vai ter a gente não tem uma explicação definitiva, né? A gente pode dar algumas hipóteses do que pode ter acontecido, eu tenho algumas hipóteses, mas a principal para mim é porque não era para ser. Eu acredito profundamente que a FIV, ela é uma tecnologia médica, né? Uma coisa que
que os médicos é um tratamento médico, mas para mim, na minha cabeça, só quem dá a vida é Deus, né? No final das contas, pode colocar o embrião lá, mas é Deus que fala, ó, vai fecundar, vai dar certo. Então, se fosse uma coisa certa, não teria tantas mulheres que tentam fazer FIV e não dá certo. Então, eu acredito muito que é Deus que decide no final das contas, tá? Então, eu acredito que não tenha dado certo nas outras vezes, porque não era para ser. E aí, eu passei por essas três, né? Eu fiz uma FIV, ou seja, eu fiz uma estimulação que me renderam alguns embriões. Esses embriões foram transferidos em momentos diferentes, que deram negativas, tá? E aí, acabaram os meus embriões que eu tinha nessa clínica que eu estava, e aí nós decidimos ir para São Paulo, e aí fizemos uma nova FIV, tá? Então, para vocês entenderem, eu passei pela FIV 2 vezes. Transferência, que foi o momento de pegar o embrião que já estava pronto e transferir para o meu útero, foram quarta, nesse caso, dessa gravidez, foram a quinta, né? Foi a quinta vez. Então, a FIV em si, que é o processo de tomar as injeções, de fazer a estimulação, eu passei 2 vezes por esse processo, tá? E aí, depois que eu fui para São Paulo, fiz nessa clínica, que é muito boa, inclusive, enfim, tratamento de ponta, fiz a FIV, fiz a estimulação, e aí rendeu os meus embriões. Nós fizemos análise genética dos embriões, por conta dessas negativas que eu tive, e por conta da minha idade também, foi recomendado da gente fazer. É mais certo depois que é feita a análise do embrião, porque alguns embriões, eles podem eles podem aparentemente estar bem, mas aí eles têm alguma coisa genética que impediria eles de evoluir, de virar uma gravidez. Como acontece na gestação normal. Não são todas as vezes que nós temos relação sexual que vai gerar uma gravidez, né? Então, pode acontecer uma fecundação, e essa fecundação a gente nem saber e nem pra frente, porque, enfim, o corpo humano, né, gente? Não dá para ter certeza de nada. Então, é isso. E aí, bom, agora voltando pro que eu tava falando, eu fiz a da minha filha, e aí deu certo, foi a primeira tentativa nessa clínica nova, deu tudo certo, tive minha filha maravilhosa. E aí nós temos embriões, ainda temos embriões congelados lá na clínica, que estavam biopsiados, então foram feitas análise genética, então viram que esses daí estavam viáveis, e estavam lá quietinhos, né? E aí a gente tivemos a Emily, passamos por todo um período, e a gente sempre teve vontade de ter mais filhos. Nós sempre tivemos vontade de ter uma família grande, e assim, a gente sempre quis mesmo. Só que aí a gente falou, tá, quando que a gente vai fazer isso, né? Aí eu falei, tá, vamos com calma. E aí minha filha foi crescendo, tudo. Quando ela fez 1 ano, foi quando a gente, antes de ter filho, a gente pensava, quando ela fizer 1 ano, a gente já faz a transferência. Só que eu falei, meu marido, eu falei, não dá para fazer agora, não consigo imaginar ficar grávida e ter outro filho agora. Eu não estava, acho que eu não estava, não é que eu não estava bem, mas eu não acho que eu não estava no lugar de já engravidar e ter outro filho, sabe? E uma coisa boa da FIV é que a gente consegue se planejar. Então, a gente consegue se planejar, se preparar bem para poder fazer uma coisa com certeza, para fazer uma coisa com calma. Então, a gente passou, chegou 1 ano, eu falei, não, amor, ainda não, acho que não é o momento. E aí a gente foi passando e a gente começou a ficar com dúvida se a gente ia ter o 2º filho ou não. Eu acho que é uma dúvida, é uma coisa que passa realmente na cabeça de todo mundo que tem um filho e planeja o 2º ou não planeja, enfim, fica essa coisa, será que eu tenho outro filho? Será que eu não tenho outro filho? E a gente passou por isso também, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito racional e eu gosto de pensar muito sobre as coisas antes de fazer. Eu não gosto de simplesmente fazer as coisas aleatoriamente e depois lidar com isso depois. Então, eu tento me precipitar, me adiantar no que eu puder e me preparar mentalmente para todos os desafios. Então, foi isso que eu fiz durante todo esse período até agora antes de engravidar. Eu pensei muito sobre o assunto, eu vi vídeos, eu estudei, eu li sobre ter outro filho, sobre ter 2 filhos, sobre irmãos. Eu sou a irmã mais velha, então essa questão de irmãos é uma questão também que me pega, porque eu sei que a forma que os pais lidam com os irmãos, enfim, com cada um, isso pesa também. Então eu sei de muita coisa disso, então eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu não queria que a Emily passasse por algumas coisas que eu passei enquanto filha mais velha. Então, enfim, foram muitos meses de reflexão,
Sem contar que eu queria que eu e meu marido estivéssemos num lugar bom, né, de relacionamento, queria que a gente estivesse nós três em harmonia ao máximo possível. E aí, quando chegamos em novembro, mais ou menos, acho, se não me engano, novembro, a gente falou, acho que agora tá na hora, a Emily começou a ficar com mais autonomia, a gente começou as coisas ficarem melhores, mais tranquilas, aí falamos, agora é a hora. A gente também não queria esperar muito tempo, porque eu acho também que quando você espera muito tempo, você já fica mais difícil, porque você já sai daquela fase de bebê, e aí voltar para aquilo ali é meio complicado. Então eu não queria esperar muito tempo, também não queria que eles tivessem uma distância muito grande um do outro. Então eu falei, não, agora é a hora, vamos lá. Você não vai ter 100% de certeza, você não vai ter todas as respostas, você não vai ter tudo alinhado, perfeitamente, assim, a certeza absoluta, não. Então você tem que ter um pouquinho de coragem ali e falar, beleza, é isso que a gente quer ser. Eu posso até fazer um outro vídeo que eu falo mais um pouco sobre essa questão das minhas dúvidas e as minhas respostas que eu tive comigo mesma, né? Um processo de autoconhecimento intenso para decidir isso. Mas eu pensava assim, né, falando com meu marido, o que nós imaginamos do nosso futuro, o que a gente imagina quando a gente pensa daqui para frente. É óbvio que o começo é desafiador, é óbvio que é difícil você lidar com duas crianças, né? É óbvio, isso é óbvio. Mas quando a gente pensa lá no futuro, o que a gente pensa quando a gente imagina a nossa mesa de família, sabe? Então, esses pensamentos foram algumas coisas que fizeram com que a gente decidisse ter o segundo filho. E aí, como é que foi o processo a partir do momento que a gente decidiu que a gente queria ter? A gente entrou em contato com a clínica e marcamos uma nova consulta, né? Então, praticamente, a gente não começamos do zero, mas a gente teve que startar um novo processo. Fomos na clínica, aí passamos numa consulta paga, enfim, não tem nada a ver com nossa FIV anterior, né? Nosso embrião estava lá, mas a gente teve que passar novamente com o médico. Na consulta com o médico, a gente falou que a gente estava querendo novamente ter um outro filho, que a gente já tinha os embriões lá, tudo, eles tinham todo o meu histórico, né, de saúde, de todo como foi o meu processo. E beleza, ele falou, tá, então você vai fazer todos esses exames, tem vários exames que você tem que fazer, e para ver se tá tudo bem, se tiver tudo bem, a gente já se avisa quando você decidir fazer a transferência. Então eu tive que avisar, assim no momento que eu fiquei menstruada, que nós iríamos fazer naquele ciclo. Então você faz a transferência num determinado ciclo, porque você tem que preparar o endométrio, né, que é o útero, para poder receber aquele embrião. Então assim que eu fiquei menstruada, aí eu avisei pra clínica, aí a clínica falou, beleza, tá, então você vai tomar essas medicações, depois eu escrevo o nome das medicações aqui, que eu não vou lembrar de cabeça, mas foi Primogina, o Trogestan, mais alguns. Quando eu passei na consulta com o médico, esqueci de falar, ele me passou umas vitaminas para eu tomar, algumas coisas tipo ômega 3, vitamina D, enfim, algumas medicações para eu já ir tomando e suplementando para quando eu ficasse grávida, né? E aí comecei a tomar as medicações, e aí eu comecei a tomar no primeiro dia que eu menstruei, e aí foi do primeiro dia, aí acho que até 15 dias depois. 15 dias depois, tomando a medicação, eu fui fazer um ultrassom lá na clínica mesmo, que aí eles falaram, a gente vai para ver se a gente poderia transferir. Que aí foi acho que uma semana antes da transferência, se não me engano, uma semana, 5 dias. Depois fizemos o ultrassom, o endométrio estava numa espessura adequada, então ele estava bom para poder receber o embrião, porque é isso também, tá? Não é só jogar o embrião lá, o embrião tem que cair numa cama aceitável ali, que vai abraçá-lo e vai recebê-lo bem para poder fecundar, enfim, e ele crescer. E aí falaram, não, então beleza, então tá certo, a gente vai fazer a transferência, marcamos a transferência foi no dia 2 de dezembro. E aí fomos para São Paulo, que é a clínica lá, e aí no dia, a gente dormiu em São Paulo, porque a transferência foi no dia de manhã, e sim, a nossa filha participou de todos esses processos, ela foi com a gente na consulta, ela tá participando de tudo desde o começo, ela já sabe, enfim, já sabe tudo, já tá super animada, inclusive. E aí dormimos em São Paulo, quando foi de manhã a gente foi pra transferência, a transferência não dói, não tem nada, é como se fosse um Papa Nicolau, um exame ginecológico mesmo, e aí esse embrião que tá congelado ali no laboratório, ele é descongelado e aí ele é transferido para a mulher, né, no caso eu. E aí a gente foi feita a transferência, que não dói, não é nada, né, e aí é colocado o embrião lá, e a partir daí, tá na mão de Deus, não tem muito o que fazer. Aí a gente veio embora, eu tenho que ficar nesse período com um certo repouso ali, assim, ele não é um repouso, mas assim, você não pode fazer atividade física, enfim, tem algumas coisas que você não pode fazer, mas é indicado que você fique de boas, né, pra poder ficar ali o embrião e ele se assentar ali, enfim, e dar certo. E aí tem 9 dias que a gente tem que ficar nesse período até saber se deu certo ou não. Então, durante 9 dias você não sabe se deu.
E aí quando foi, se eu não me engano, acho que eu tava no sétimo dia, eu fiz um exame de farmácia, vou ver se eu acho a foto para colocar aqui para vocês. Fiz um exame de farmácia e deu positivo. E foi engraçado, porque não era aquele de maisinho. Acho que era, isso não era o de maisinho, era que tinha duas faixinhas do exame da Clear Blue. E aí, a hora que eu vi, eu falei, acho que acho que ainda não positivou, acho que não sei se deu certo. Aí levei pro meu marido, ele olhou e falou, Alex, você tá positivo? Aí eu, o quê? Acho que não. Eu falei, não tinha que estar fazendo mais. Ele falou, não, esse exame é diferente. Eu falei, meu Deus, não acredito. Aí foi uma surpresa, né? Aí eu falei, nossa, como eu falei, não é certeza que dá certo, entendeu? E eu já tinha passado por outras negativas antes. Então, assim, a gente estava em paz. A gente estava assim, o que tiver que acontecer vai ser, Deus está no controle de todas as coisas. Então, a gente estava em paz também. Se fosse pra gente só ter a Emily, amém. A gente estava super feliz também e tá tudo bem. Mas, enfim, a gente fez a nossa parte, né, que era transferir o embrião. E Deus ia ver se era pra gente ter um novo bebê ou não. E aí deu positivo. Aí depois, com 9 dias, eu fiz o beta. Deu super positivo, deu 200 e pouco, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente o valor. Mas se vocês tiverem interesse, eu posso até colocar os valores. Eu acho que vou colocar os valores para vocês terem noção ali para. Porque eu sei que eu tinha muita vontade de saber isso quando eu tava nessa época de outras mulheres. Aí eu fiz o beta, deu super positivo. Aí a gente ficou já super feliz, né? Enfim, já tava certo. Só que a gente tem que esperar um pouco, né? E aí foi marcado o meu primeiro ultrassom para começo de janeiro. Começo de janeiro, que aí você já tá. Eu tava com acho que 7, 8 semanas, alguma coisa assim. Que aí é o primeiro ultrassom, e aí nesse ultrassom você mandava pra clínica me liberar para começar o pré-natal. Aí, só o que aconteceu? Beleza, tudo certo, beleza. Aí passou esse tempo, eu já sabia que estava grávida e tal, só que eu não falei para ninguém, estava esperando ali, a gente estava esperando até o momento do ultrassom. E aí, quando foi dia 20, foi o Natal, né? Então, dia 23, dia 24, dia 25, veio o pessoal aqui em casa e eu passei o dia inteiro e a noite toda cozinhando, basicamente, fiquei muito tempo de pé, porque eu não tava sentindo nada, eu tava ótima, tava zero. E aí eu tive um pequeno sangramento no dia 26 de dezembro. Aí a gente ficou super preocupado, né? Porque na gravidez da Emily, o primeiro beta dela foi baixo e a gente teve um sangramento bem feio, que teve um descolamento do saco gestacional que chegou a 75%. Então, foi 75% de chances de perder. Então, a gente passou por um começo bem difícil ali na gravidez da Emily e a gente ficou com medo de que acontecesse a mesma coisa dessa vez. E dessa vez, é outra coisa importante, na gravidez da Emily eu tive que tomar a injeção de progesterona, que a minha progesterona, ela, por mais que eu suplemente, ela nunca fica num nível adequado. Então essa era uma preocupação que a gente tinha. Só que dessa vez, como o médico já sabia disso, ele começou a suplementar com uma quantidade muito alta já de progesterona. Então, assim que eu falei que fiquei menstruada, ele me passou uma quantidade de progesterona bem alta que eu tomava o Progestan 7 comprimidos por dia. Então, assim, eu tomava muita medicação e a minha progesterona ficou num valor ok. E aí eu não precisei tomar injeção, graças a Deus, porque na gravidez da Emily eu tinha que tomar uma injeção de progesterona por dia, durante as 12 semanas inteiras. Terrível. Mas dessa vez, graças a Deus, eu não precisei, mas eu precisei ficar tomando as medicações. Então eu tive que tomar as medicações até agora, 12 semanas, praticamente. E aí eu tive esse sangramento. Aí a gente correu num hospital para fazer ultrassom. No ultrassom, graças a Deus, não tinha nada, não tinha nenhum descolamento, nenhum hematoma, não tinha nada. Então, provavelmente foi um pouco desse esforço que eu fiz que acabou, provavelmente, mexendo alguma coisa, enfim, não se sabe exatamente do porquê. E aí teve esse pequeno sangramento. Mas aí o que aconteceu? Depois disso, um médico falou, Alexia, repouso, fica de boa e é isso. E aí não tem muito o que fazer, você já tá tomando uma quantidade grande de medicação. Então não tinha muito o que fazer. E aí a partir daí, isso foi no dia 26, comecei a ficar totalmente de repouso, não fiz mais nada, fiquei de boa, sabe? Parei de levar minha filha no parquinho também, parei de me esforçar muito, a gente ficou mais em casa o tempo todo. Isso até as 12 semanas, porque isso foi no final de dezembro, né? Quando começou janeiro, lá para a segunda semana de janeiro, eu comecei a ficar muito mal. Muito mal. Comecei a ficar muito enjoada. Muito.
na gravidez da Emily, eu fiquei bastante enjoada também. E nessa vez eu acho que eu fiquei mais enjoada ainda, porque nessa gravidez o meu beta ficou muito alto mesmo. Se eu não me engano, o último que eu fiz já tava, tipo assim, coisa de 4, 5 mil, assim, um valor super alto comparado com o da Emily, enfim, até com os outros valores que eu vejo de outras mulheres, ficou um beta alto. E o que acontece? Quando você tem um beta alto, e no meu caso, que eu tava tendo muita progesterona, tava me suplementando muita coisa, né, tomando muita medicação, isso faz que quanto mais hormônio no corpo, mais sintomas você tenha. Então, eu acabei ficando muito enjoada. Tipo assim, vocês não têm noção. Eu acordava enjoada, já cheguei a vomitar, um mal-estar terrível, e assim, eu não podia ficar sem comer, só que eu não tinha fome, né? Só que eu não podia ficar sem comer, porque acho que ficar com vazio no estômago piora a situação, não sei, suco gástrico, não sei qual que é o negócio, mas piora a situação. Então, eu tinha que acordar e comer alguma coisa, nem que fosse uma bolachinha de água e sal, e toda hora eu tinha que comer alguma coisa. Só que no meu estômago tá desse tamanho, juro. Cabe tipo uma castanha. Tá, na verdade, até agora tá assim, desse jeito. Então eu não consigo comer muito. Aí eu como, mas daqui 2 horas eu começo a ficar com fome. E se eu não como nada, eu fico enjoada. Então, basicamente isso. E um mal-estar terrível, 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 terrível. Isso começou em janeiro. E aí, acho que eu tava com 7 semanas, mais ou menos isso, eu comecei a ficar com esse enjoo. E aí foi isso. Enjoo todos os dias desde então. Um mal-estar, um negócio ruim assim, que eu não conseguia fazer nada. Graças a Deus, e até o meu trabalho que eu fiz com a Emily desde que ela nasceu. Ela é uma menina muito tranquila, ela gosta de ficar em casa, ela gosta de ficar fazendo as coisinhas dela, estudando, tudo. Então a gente fez bastante atividade, eu faço bastante atividade de desenvolvimento com ela. Então a gente fez bastante atividade, a gente ficamos de boa, então eu não ficava saindo com ela porque eu não tinha nem energia e também eu não podia ficar me esforçando muito. Então, ficamos em casa esse tempo todo. Não, também não me exercitei, não fiz nada, imagina, eu fiquei só existindo esse começo. Aí quando foi para agora, em fevereiro, eu comecei a ficar com muito sintoma intestinal também. Bastante, tipo, gases, minha barriga fica inchada, assim, dolorida, um incômodo realmente, assim, também não sei por quê. Parece que tem a ver também com essa questão da progesterona, enfim, esses hormônios doidos. E aí, por isso que eu tenho isso daí, porque a progesterona faz com que diminua a motilidade do intestino, fazendo com que o intestino funcione mais devagar, ou seja, fazendo com que acumule mais gases, enfim, esse mal-estar. E aí eu fiquei assim, e recentemente também eu comecei a ficar com bastante dor de cabeça, sei lá, do nada, alguns dias eu começo a ficar com muita dor de cabeça, e enfim, só fico existindo nesses dias. Mas é isso. E agora, quarta-feira passada, hoje estamos no domingo, eu estou gravando esse vídeo no domingo. Quarta-feira eu fiz 12 semanas. Fui fazer meu morfológico, vou colocar uma fotinho para vocês aqui do morfológico. E está tudo bem com o bebê. É um menino, o nome dele é Liam, nós já decidimos. A gente está muito feliz. E ele tá, um bebezão, né? Pra vocês verem aí, eu fiquei até surpresa, porque a gente. O primeiro ultrassom que eu fiz, eu vou colocar uma foto para vocês também verem. Ele era tipo uma bolinha ainda, era bem embriãozinho ainda, bem no início. E aí quando a gente foi fazer o morfológico, ele já era tipo um bebê mesmo, o pezinho dele dava pra ver, a mãozinha, assim, uma coisa incrível, assim. Tudo foi uma surpresa pra gente. Eu acho que não teve esse choque da Emily, porque como eu tive o sangramento, eu fazia ultrassom praticamente toda semana, desde do descolamento. Então a gente não teve esse choque, porque a gente estava acompanhando ele meio que semanalmente. Agora, como passou um mês, passou um mês, aí a gente vai fazer outro, e aí ele já tinha evoluído, ele tá com 6 centímetros. Então, assim, foi uma surpresa, né? Uma surpresa boa. Então, ele tá ótimo. Tá se mexendo lá na barriga, assim, óbvio, eu não sinto aí nada, né? A gente só vai sentir mais pra frente. Mas ele tá se mexendo lá na barriga, fica com o pezinho dele, assim, tipo, dobradinho assim, e ele fica só assim. Uma belezinha. Enfim, então é isso. Esse foi meu primeiro trimestre. Aí eu fiz, quarta-feira eu fiz 12 semanas. Eu falei assim, agora eu decido que eu vou ficar bem, não vou continuar nessa, não, pelo amor de Deus. Porque uma coisa que eu fiz na gravidez da Emily, que eu sempre fiz, desde que eu fiz 12 semanas também da Emily, e aí o descolamento reabsorveu, aí eu tava zero, fui liberada para fazer atividade física. E desde isso eu me exercitei a gravidez toda da Emily, o que foi uma bênção. Eu não tive inchaço, eu não tive nada, foi uma gravidez maravilhosa. E eu quero fazer a mesma coisa dessa, óbvio, guardando as devidas proporções, porque agora eu tenho uma filha, né? Então, e eu não tenho rede de apoio, não tenho babá,
ela não vai pra escolinha, não tenho parente perto, não tenho nada disso. Então é eu cuidando dela. E aí, então, mas eu pretendo me exercitar, preciso movimentar meu corpo, que eu pretendo começar. E aí eu falei, ok, fiz 12 semanas, agora eu vou melhorar, agora eu vou ficar bem. E basicamente é isso. E aí, assim, óbvio, não é passe de mágica, né? Então, geralmente a partir. Por que eu tô falando 12 semanas? Porque geralmente a partir das 12 semanas, os sintomas esses sintomas meio ruins, assim, eles passam. E aí a mãe começa a ficar bem, zero. Então, foi assim na da Emily, e eu estou contando que vai ser assim agora também. Mas eu também não abuso da sorte, eu não fico sem comer, eu não nada disso. Eu como, me alimento, e não como muito, porque nem cabe na minha barriga, porque eu ainda tô desse jeito. Sobre quilo, né? Às vezes a gente quer saber se eu engordei alguma. Engordei não, né? Se aumentou meu peso alguma coisa, nada ainda eu tô com o mesmo peso de antes. Minha barriga também não tem nenhuma barriga, tá zero, mas na gravidez da Emily também foi assim. Então, é isso, estou muito feliz. Agora estou sentindo que eu estou melhorando, já voltando a quem eu sou mesmo. E é isso, estamos muito felizes, muito animados. A Emily está super feliz. E se vocês quiserem saber mais, que eu faça mais vídeos, eu vou tentar fazer uma atualização para vocês sempre aí, para manter aqui vocês sabendo como é que funciona, porque no meu Instagram, querendo ou não, a gente não consegue falar muito lá, né? Enfim, não dá para fazer um vídeo de 20 minutos no Instagram. Mas eu estou muito feliz e animada para essa nova jornada aqui, que eu falo que uma segunda gravidez é de novo, mas tudo novo. É tudo novo, um novo bebê, uma nova experiência, uma nova mãe, um novo pai, tudo é novo. Então a gente vai encarar dessa forma, recebendo esse bebê que já é muito amado já e com uma alegria para essa nossa casa, nossa família. Estamos muito felizes. Então é isso. E aí, deixem nos comentários se vocês quiserem saber mais alguma coisa. Enfim, quero que eu fale mais sobre a gravidez, enfim, sobre tudo isso. A gente vai conversando. Então é isso. Beijos e não esquece de curtir o vídeo e começar a seguir, tá bom? Beijos, tchau!